Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado, ou não glorificado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó 1, 2 a 5. Vimos no sermão anterior os louvores que o Espírito Santo atribui a Jó, não tanto para ele, mas para a nossa instrução, para que saibamos como devemos regular nossa vida, andando em retidão de coração, para que não haja pretensão em nossa declaração teológica, sem que nossas vidas estejam de acordo com ela. Para termos uma vida que acompanha nossa declaração de que pertencemos a Deus, se vivemos em espírito, também devemos andar em espírito. Além disso, temamos a Deus, sabendo que devemos relacionar toda a nossa vida a Ele e dedicá-la à sua honra e glória. E porque estamos sempre cercados por muitas pedras de tropeço e o diabo está trabalhando para nos desviar do caminho certo, tenhamos o cuidado de nos afastar do mal e ter comunhão com Deus, enquanto esperamos o dia em que estaremos completamente separados das contaminações deste mundo pela morte. O texto agora diz que Jó era um homem muito rico, e grande parte de suas posses é relatada para nós aqui. Não é pouca coisa que ele tenha 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois e muitas jumentas e camelos. Isso é uma grande riqueza para um homem naqueles dias. De fato, disse que ele superou todos os homens do Oriente. Veremos mais adiante por que isso é mencionado, pois sua paciência foi mais louvável porque ele foi privado de tão grande riqueza e reduzido à extrema pobreza e penúria. Mesmo assim, ele permaneceu tranquilo, em paz, como se tivesse perdido muito pouco. Foi assim que Deus o colocou à prova mais rigorosa. Mas observemos o caráter da virtude de Jó, quando as riquezas não o cegaram de orgulho quando as possuía, ou o ligaram indevidamente ao mundo, ou o levaram a abandonar o verdadeiro culto a Deus. Vemos muitos pensando que são ricos, que são tão orgulhosos que não podem ser subjugados e abusam de seu status e posição, oprimindo os outros e até mesmo sendo cruéis ou insensíveis. Olham todos de cima para baixo. Há também muita ostentação, de modo que a riqueza tem muitas consequências infelizes. É com razão que nos é dito aqui que Jó, sendo assim rico, perseverou na adoração humilde a Deus e mantendo sua retidão em piedade, vivendo corandeu, diante da face de Deus. Por seu exemplo, os ricos deste mundo são avisados do seu dever, que é considerar cuidadosamente que, uma vez que Deus colocou a abundância em suas mãos, eles não devem ser capturados por ela e confiar nela, como exorta o Salmo 49, 6, conforme o Salmo 52, 7. E então, seguindo o que Paulo diz a Timóteo, não se exaltem pelo orgulho em suas posses e status vãos e ponham sua esperança nas coisas frágeis deste mundo ou nas coisas incertas, como está em 1 Timóteo 6, 17. Pois quem é rico hoje pode ser reduzido à pobreza amanhã, se for da vontade de Deus. Portanto, vendo que tal riqueza é frágil e que logo podemos ser despojados dela, os ricos, diz Paulo, devem ter o cuidado de não depender dela para a sua identidade, felicidade e alegria, e não fazer de sua riqueza um ídolo, como se estivessem confiantes em possuí-la e desfrutá-la sempre, mas estejam sempre prontos para deixá-la ir. Em uma palavra, como lemos em outra passagem, que aqueles que têm campos e vinhas, prados e terras, dinheiro e mercadorias, olhem para eles como se nada tivessem, como está em 1 Coríntios 7, 29 a 31. E sejam pobres de coração. Isso então é o que temos que notar nesta passagem. Agora, que ninguém discuta que é difícil manter-se puro no meio de tantas riquezas,
pois o próprio Jesus Cristo as chama de espinhos, em Marcos 4, 18 e 19. Mas o exemplo de Jó condenará todos aqueles que não se mantiverem incontaminados e usarem suas posses como desculpa para isso. Por mais difícil que seja, tanto na riqueza quanto na pobreza, tanto na saúde quanto na doença e morte, Jó é um juízo para todos. De fato, é certo que um homem rico terá muito mais dificuldades para enfrentar a vida no temor de Deus do que um homem pobre. É verdade que a pobreza traz consigo muitas tentações também. Pois quando um homem está em necessidade e se pergunta: o que será de mim? Então o diabo o exorta a desconfiar, ficar ansioso e temeroso. E então ele é levado a murmurar contra Deus. Pois vemos muitos que ficam muito irados, mesmo que disfarçadamente, pensando que Deus os está fazendo mal ou os deve alguma coisa. E não sabem para que lado se voltar, e então concluem: já que não posso ganhar a vida trabalhando e não prejudicando os outros, devo procurar qualquer outra maneira. Então, eles com desculpas e racionalizações se dão licença para se envolverem em muitas mais ações e coisas que prejudicam seu próximo. Necessidades nunca são desculpas para não vivermos retamente, glorificando a Deus em tudo. Sei ter abundância e também passar necessidade. Jó poderia dizer o mesmo junto com Paulo aqui. E deve ser nossa declaração como a de Paulo. Essas, eu digo, são as tentações que a pobreza provoca. Mas se compararmos os ricos e os pobres, é certo que os mais ricos enfrentarão os ataques mais severos, porque Satanás está sempre tentando exaltá-los com soberba da vida, sinais de status e acharem que eles mesmos são a causa da sua abundância, que de alguma forma merecem o que possuem e se esquecem quem são e, tendo esquecido, se levantem contra Deus, mesmo que disfarçadamente, e se apeguem completamente a este mundo e desconsiderem a vida celestial verdadeiramente. Persuadidos de que nada pode prejudicá-los, eles se aproveitarão de sua condição social de muitas maneiras, não se importando com nada, não suportando inconveniências, se recusam a ouvir a razão, pensam que os outros são tão indignos de se associar com eles que, se pudessem, roubariam a própria luz do sol dos pobres, pois acham que merecem ser distintos, colocando-se em uma categoria especial. Tais são as corrupções que acompanham as riquezas e inúmeras outras coisas que podíamos mencionar. No entanto, aqueles que são ricos não têm desculpa. Por que não? Aqui está Jó, sentado como juiz de todos os que têm muitos bens e posição social. Jó em sua vida é um juízo para todos esses diante de Deus, porque ele não foi corrompido ou pervertido pela grande abundância e pela quantidade de bens que possuía, de modo que ainda era capaz de servir a Deus em retidão. Ora, se os ricos são indesculpáveis, que os pobres considerem também a sua condição social, olhando para Jó, quando tudo perdeu. Pois já dissemos que é mais fácil para um homem a quem Deus não deu grande abundância andar simplesmente do que para aqueles que possuem grande poder. É como alguém em um pequeno barco, em um pequeno rio. É verdade que ele pode estar em perigo de virar. É verdade que ele pode bater em um galho ou tronco ou na beira do rio. Mas ele não corre o tipo de perigo que corre o sujeito que está em um navio no meio do mar, onde as ondas e as tempestades são muito mais violentas. Essa é a situação entre os pobres e os ricos. Pois é verdade que enquanto estamos neste mundo, estamos navegando e podemos ser jogados por tempestades e jogados contra alguma coisa, e sempre estamos em perigo em qualquer situação financeira. Mas os pobres estão em um pequeno riacho, e os ricos estão no meio do alto mar, onde, em um instante, uma grande onda surge e pode afundá-los com grande ruína. Então, se os ricos não têm desculpa, o que será daqueles que Deus dá os meios para se comportarem em retidão? Assim, vemos que temos aqui instruções gerais para servir a todos, grandes e pequenos, e que cada um de nós deve tirar proveito do exemplo colocado diante de nossos olhos aqui. A virtude de Jó deve ser muito valorizada, pois o Senhor Jesus Cristo diz que é difícil para um rico entrar
no reino dos céus. Mateus 19, 23. Não que as riquezas em si nos impeçam de servir a Deus, como eu disse, mas a dificuldade decorre da nossa má disposição e corrupção. Estamos longe de ser atraídos a Deus por causa das posses que Ele nos concede. Em vez disso, elas colocam distância entre Ele e nós, pois facilmente se tornam nosso ídolo, base da nossa identidade e confiança. Agora, Jó possui uma virtude admirável, pois em meio a tanta riqueza, ele não foi cegado por algum orgulho em seu coração que o impedia de andar acima dos outros, orgulhoso, soberbo e etc., e de se esquecer de Deus. Ele não era um homem arruinado pela vaidade e ostentação, mas continuou no caminho que havia começado. Essa então era a sua virtude louvável. Esse exemplo é dado para que, se não pudermos igualá-lo, cada um de nós deve olhar para si mesmo e mirar o objetivo que nos é proposto aqui. Já que, não importando nossa posição, sempre podemos olhar para baixo e ver alguém em posição pior e nos orgulharmos. Jó em sua riqueza e Jó em sua miséria é colocado como um juiz sobre todos nós. Acaba com todas as racionalizações para não vivermos realmente corandel. Além disso, vemos também que as riquezas não devem ser condenadas de imediato, pois há alguns tipos extremos que imaginam que um homem rico não pode ser cristão verdadeiro, pois encontram pessoas pobres que podem ser comparadas a Jó em virtudes semelhantes e por isso condenam riquezas. Mas na verdade, quando eles procuram entre todos os pobres do mundo, com grande dificuldade será encontrado um que se aproxime desse homem chamado Jó, quando ele ficou em penúria completa. Sendo assim, observemos que as riquezas em si mesmas e por sua natureza não são condenáveis. E é até uma grande blasfêmia contra Deus se repreender as riquezas, de tal maneira que pareça que um homem que as possui foi corrompido por elas inexoravelmente. Pois de onde vêm as riquezas, senão de Deus? Consequentemente, quem as condena está criticando a Deus. Mas de maneira geral, elas são uma grande armadilha e nos colocam em perigo, o que exige grande vigilância. E então devemos notar que Deus tem que trabalhar mais milagrosamente, se é que podemos colocar assim, em um homem rico do que em um homem pobre, como dissemos. Demonstramos quão difícil será para um homem permanecer puro e justo quando possui uma abundância de bens. Deus tem que conceder um dom singular do seu Espírito Santo para preservar os ricos, para que não se corrompam. Agora, se uma pessoa despreza tal dom da graça de Deus, ela não está se levantando contra ele. Isso nos adverte a não condenar as riquezas em si mesmas, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo aponta quando reúne no reino de Deus os ricos e os pobres, quando fala de Lázaro em Lucas. Ele diz que os anjos carregaram Lázaro, apesar dele ter sido rejeitado pelos homens e ser uma pobre criatura sem valor, abandonada por todos e vivendo em penúria. No entanto, os anjos levam seu espírito ao seio de Abraão. E quem foi Abraão? Um homem rico em animais e dinheiro, e depois em todas as coisas, como está em Gênesis 13, 6, exceto posse de terras, pois isso não lhe foi permitido. Ele teve que esperar que Deus lhe desse a terra de Canaã como herança, como está em Atos 7, 5. É verdade que ele comprou um sepulcro, mas não tinha herança em terras, mas sua riqueza era grande em outros bens, apesar de viver como nômade. Assim, quando você vir que os anjos levaram a alma de Lázaro, tão pobre aqui neste mundo, ao seio de Abraão, tão rico aqui neste mundo, como está em Lucas 16, 23, Abraão, que é o pai dos fiéis, percebamos que Deus, por sua graça e bondade infinita, chama ricos e pobres para a salvação, por seu chamado eficaz. É também com esse propósito que Paulo diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos, pois ele fala neste texto de príncipes e reis aqui, em 1 Timóteo 2, 2 e 4. Deus escolheu e salvará todos os tipos de homens, pobres, ricos, nobres e homens comuns. Nesse contexto, como dissemos, Paulo está falando de príncipes e reis aqui, em 1 Timóteo, que normalmente gastam seu tempo em sua grandeza e não pensam em ceder à vontade de Deus. Eles até pensam que não são mais homens mortais.
até serem chamados por Deus eficazmente. Ainda que naturalmente sejam assim, Deus faz distinção entre alguns, não desejando que todos se percam e pereçam. Mas todos os tipos de homens serão chamados. Não é o que são, mas o chamado eficaz que é eficaz no pobre e rico, no homem comum e no poderoso. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Isso então é o que devemos observar. Mas ao mesmo tempo, os ricos não se consolem com isso, pois sabem que estão andando no gelo fino e escorregadio, onde podem escorregar e cair em breve e facilmente, pois sabem que estão também andando entre arbustos abrasadores e devem ter muito cuidado para não serem picados, furados, machucados e destruídos. É assim que devemos ser encorajados a nos recomendar a Deus para que possamos andar de acordo com sua vontade, seja qual for nossa situação. Agora, quanto ao que é dito sobre Jó ter 7 filhos e 3 filhas, devemos entender que isso significa que Deus o abençoou para fazê-lo prosperar em todos os sentidos. E como já mencionamos, veremos mais adiante por que recebemos essa informação e qual é a intenção do Espírito Santo, a saber, mostrar que suportar pacientemente a perda de tudo o que Deus colocou nas mãos de Jó é uma virtude muito grande, concedida pelo próprio Deus somente. Agora também nos é dito como seus filhos se comportaram e como ele os criou no temor de Deus, para que saibamos que quando Deus o afligiu, ele mostrou que pode dispor de suas criaturas à vontade, que devemos ceder humildemente, ainda que não entendamos por que Deus trata tão duramente conosco. E devemos confessar que ele é justo enquanto esperamos que ele revele por que ele dispõe das coisas da maneira que o faz, mesmo as que mais amamos, como filhos. Vamos agora continuar com o que é relatado aqui. Nos é dito que os filhos de Jó festejavam em todos os dias especiais, revezando-se e chamavam suas irmãs para comer e beber com eles. É verdade que a natureza dispõe os irmãos a compartilhar um amor mútuo, mas os homens estão tão dispostos ao mal que são poucos os que consideram a importância da fraternidade ou a experimentam verdadeiramente. Famílias muitas vezes vivem despedaçadas. Sendo assim, vemos muitos irmãos que são inimigos mortais, mesmo em família aparentemente bem estruturada, vivem como cães e gatos. Muitos são irmãos, mas não abrem mão do ódio e rancor que têm uns contra os outros, e um gostaria de devorar o outro se pudesse. Consequentemente, vemos casos em como os homens se rebaixam com crueldade, em que muitos irmãos não sabem o que é paz e amizade. E mesmo que isso não seja o caso aparentemente, são tão egocêntricos que não se amam como Deus manda ou por causa do seu amor a Deus. Assim, o Espírito Santo coloca diante dos nossos olhos um exemplo vivo para que possamos contemplar a harmonia e o amor que existia entre os filhos de Jó e que eles praticavam de tal forma que não havia desconfiança entre eles. As festas que eles tinham continuamente eram um testemunho de sua fraternidade e harmonia. É por isso que nos dizem que convidaram continuamente seus irmãos. Para que sua amizade fosse conhecida em todos os lugares e por todos nós, o Espírito achou por bem colocar isso aqui. Essa é uma grande virtude, mas mesmo assim vemos Jó temer que pudesse haver alguma falha no que parecia funcionar tão bem. Jó pensa que Deus pode encontrar falhas grandes ali, em sua família. Agora, isso é um exemplo muito notável. É verdade que Deus se agrada quando há paz e amizade entre os homens, especialmente entre irmãos. Ouvimos o que diz o Salmo, que é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, em unidade. É como o orvalho que desce e nutre os campos. É como um unguento que escorre pela barba de Arão e perfuma toda a sua vestimenta. Salmo 133. Aqui temos duas imagens que mostram que Deus ama a paz e a comunhão entre os homens, especialmente entre os irmãos. Em outras palavras, isso é para a manutenção da humanidade, assim como os campos e prados se nutrem do orvalho do céu, e também é uma fragrância diante de Deus, como um sacrifício bom e aceitável, assim como a fragrância sagrada desse unguento colocado na cabeça de Arão escorria
pela sua barba e corpo. E isso é falado daqueles que se dão bem como Deus quer que eles se deem. Os ímpios, com certeza, experimentarão algum sentimento de amor uns pelos outros. Eles poderão concordar juntos para tramar suas concupiscências e viverem suas vidas centradas em si mesmos. Mas tudo isso é amaldiçoado, pois a boa vontade deve vir de Deus e ser característica dele e se voltar para ele. É por isso que a palavra fraternidade é usada, para que sejamos ensinados a erguer os olhos para Deus e olhar para ele, se quisermos ter um amor mútuo uns pelos outros que seja verdadeiro. Mesmo assim, vemos que as coisas aqui na família de Jó são as melhores possíveis. No entanto, eles também serão influenciados pela má disposição dos homens, de todos os homens nascidos em Adão. Isso nos permite saber que tal tem sido a nossa natureza desde que Adão pecou, desde que se esqueceu da sua posição diante de Deus, ou seja, desde o momento em que o bem foi transformado em mal. Não importa que nossa intenção seja boa. Por exemplo, é bom, piedoso e louvável quando o marido ama sua esposa e um pai ama seus filhos. No entanto, não encontraremos nenhum homem no mundo que ame tanto a sua esposa que não encontre nada para murmurar, ou a ame exatamente como Cristo ama a sua igreja e dá a sua vida por ela. Pois é o que deveria ser. Ou que ame seus filhos com um amor puro e santo. Sempre estará aquém, algo faltando, algo que não acerta o alvo proposto por Deus para nós. Como pode ser? Quando Deus ordenou ao marido que amasse sua esposa, e então ouvimos as palavras: ame a tua esposa como ao teu próprio corpo. Efésios 5, 28 e 33. A dificuldade nisso deve ser atribuída ao vício natural. O bem pode ser transformado em mal. Isso deriva de nossa natureza maldita. Assim como basta um grão de sal ou um pouco de vinagre para estragar um bom vinho. Assim é com os homens. Eles não podem usar a contenção, e suas emoções não serão tão bem controladas que não haja nada para criticar ou condenar em muitos aspectos. Consequentemente, não achamos estranho que Jó pensasse que seus filhos pudessem ter ofendido a Deus no que era bom e louvável em si mesmo. Não que ele condenasse os irmãos por se reunirem e até festejarem uns com os outros e compartilharem amizade e comunhão íntima. Jó não condena isso, mas ciente da fraqueza dos homens, ele sabe que é muito difícil manter a contenção sem algum grau de fracasso. É por isso que ele estava em guarda e consagrou seus filhos. E temos que notar novamente que Jó sabia por experiência que em todos os banquetes sempre há alguma desordem e excesso, e Deus nem sempre é honrado como deveria ser. Para começar, sempre que as pessoas se reúnem, muitas vezes haverá uma superabundância de comida e bebida, e eles comerão e beberão mais do que o normal. Bem, não pensamos em todos esses excessos nessas ocasiões, e as pessoas mais santas e tementes a Deus são pegas de surpresa por eles. É verdade que eles não serão glutões e encherão suas barrigas e ficarão bêbados como porcos. Menos ainda, serão bêbados estupefatos. Não, mas eles ainda podem se entregar ao excesso. Por quê? As pessoas escorregam facilmente para o excesso sem pensar, principalmente em momentos de celebração. Isso é uma coisa ruim que acontece em tempos de festa e alegria. Apesar destas serem dadas por boas razões e a intenção de quem convida seus amigos para vir e desfrutar de sua companhia seja algo bom. É muito provável que aconteça algo infeliz que não glorifica a Deus em momentos de grande alegria. E quando isso acontece, todos os tipos de comentários e conversas não edificantes e sem sentido são feitas. Em tais reuniões, uma pessoa deveria poder comer como se estivesse na presença de Deus e se alegrando com os anjos, mas haverá muita autoindulgência, que influenciará tantos convidados que muitos, mesmo os bons, pensarão que eles não estão se divertindo a menos que estejam fazendo sabe-se lá o que, como o mundo faz. E também há outras consequências infelizes. E se pensarmos bem, entenderemos que Deus se ofende em muitos aspectos quando as pessoas pensam estar apenas dando vazão à alegria, quando na verdade já estão extravasando algo pecaminoso e não uma alegria santa.
Portanto, entendamos que Jó estava perturbado por um bom motivo. Estava certo em questionar se seus filhos pecaram contra Deus enquanto banqueteavam. Embora, como eu disse, fossem pessoas dignas e celebrar festas e datas especiais seja algo bom em si mesmo. Ora, se é verdade que nestas festas tudo se arranja perfeitamente e acontece algo que Deus condena, quais serão as consequências para aqueles que excluem Deus da sua companhia e de sua mesa, de suas festas, como é o costume? Pois por onde começa uma pessoa quando pretende oferecer um banquete? Ele invoca o nome de Deus? Ele começa com Deus, sabendo que a principal coisa em nossas festas é também glorificar a Deus? Isso teria um efeito de amortecimento da alegria de muitos convidados. Então, o nome de Deus deve ser posto de lado. E uma pessoa pode estar meio embriagada na hora de dar graças. Isso não é incomum. Os convidados devem se lembrar dos bons momentos que passaram, mas muitas vezes são bons momentos segundo o mundo, segundo o homem natural. Em outras palavras, eles devem poder agir como meros homens mundanos nessas ocasiões festivas. Se Deus for adicionado à mistura, eles pensam que todo o prazer que teriam no banquete ou festa se transformaria em tristeza ou a deixariam sem graça. E então haverá um comportamento tão excessivo que se seguirá uma conversa vil e dissoluta, ou falar de traições e más práticas, fofocas, etc. Então haverá fala que despedaça o próximo e fala contra esta ou aquela pessoa. Isso é o que você pode esperar de banquetes e festas, na maioria das vezes. Como consequência, já que os homens são tão dados aos seus vícios, sempre haverá alguma falha, mesmo que eles não se deem totalmente a todas essas coisas. Então, aqueles que se reúnem para tramar engano, traições e fofocas, não é, eu lhe pergunto, um lugar como o inferno? Portanto, prestemos muita atenção a esta passagem, porque sabemos que os homens são tão inclinados ao vício que corrompem o que é bom e o transformam no que é mal. Fiquemos ainda mais atentos, então, quando comemos e bebemos juntos, para que não ofendamos a Deus. Agora, é verdade que não devemos ter escrúpulos ou crenças supersticiosas, como muitos que não festejam ou comem um pedaço de pão com a consciência tranquila se alguém lhes diz que devem considerar cuidadosamente o que devem fazer nessa situação. Bem, eles concluem, não podemos comer nem beber sem ofender a Deus. E então suas consciências os incomodam e os impedem de desfrutar dessas coisas de uma maneira que glorifique a Deus. E então não participam. Ou então, de maneira contrária, eles dizem, nós pecamos, não importa o que façamos. E quando tudo estiver dito e feito, bem, podemos ceder a tudo, pois Deus nos perdoará. Eu lhes digo, não sejam tolos. Não devemos pensar assim. As Escrituras não nos levam nessas direções. Fiquemos atentos e vigilantes para não sermos pegos desprevenidos. Quando nos sentarmos para comer e beber, oremos para que Deus nos conceda a graça de ter o bom senso, alimentando-se às suas custas, às custas de Deus, como todos fazemos, façamos para servi-lo, e que a comida e a bebida não nos sobrecarregue, mas nos sustente e nos dê força para que nos dediquemos ao serviço de nosso Deus e que Ele nos conceda a graça de vencer essas coisas corruptoras para que sempre aspiremos àquela vida celestial a que Ele nos convida por Sua palavra. Pois seu chamado não é vivermos um dia para a Sua glória, ou 10, ou os 50 anos que Ele nos deixa neste mundo, mas até que alcancemos aquela glória celestial. É assim que devemos viver. Se comemos ou bebemos, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, quando estivermos à mesa, comamos para nos refrescarmos, como se Deus nos alimentasse com sua própria mão. E enquanto estamos neste mundo sendo alimentados com alimentos que fluem do nosso Deus, reconheçamos que Deus está mostrando que Ele é nosso Pai e testificando que somos seus filhos, que Ele cuida desses corpos miseráveis que estão sujeitos à corrupção, mas que Ele ainda quer que seu amor se estenda tão longe que alcance cada aspecto de nossas vidas. Portanto, sejamos encorajados e estejamos ainda mais seguros da bondade e do amor paterno do nosso Deus quando vemos que Ele nos nutre e nos sustenta dessa maneira, instante após instante.
É por isso que Paulo diz que, quer comamos ou bebamos, devemos fazer tudo em nome de Deus e para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10, 31. Há muitos que pensam que não é necessário lembrar de Deus quando comem e bebem, se alegram e festejam, mas é então que devemos pensar ainda mais nele. Quando ele, por sua palavra, dá ao pão o poder de nos lembrar que somos sustentados por ele, não está ele nos fazendo conhecer sua presença e a generosidade de sua mão? Então, é precisamente quando devemos pensar nele mais, pois é assim que nosso comer e beber são santificados, pois o fazemos em nome de Deus. No entanto, quando se trata de agradecer, sermos gratos, sabemos que podemos cometer alguma falha facilmente. Bem, Deus perdoará esse pecado, contanto que estejamos chegando a Ele com coração sincero e contrito. É por isso que somos especialmente informados de que, após o ciclo de banquetes de seus filhos, Jó os encarregou de se consagrarem e depois ofereceu um sacrifício solene por cada um deles, dizendo: pode ser que meus filhos pecaram, porque não glorificaram a Deus. Assim, vemos que Jó não era como aqueles que experimentam racionalizações e concluem que podem ceder a tudo com alguma desculpa. Jó foi o remédio para o pecado. Bem, Deus nos sustentará em nossos momentos de fraqueza. Mesmo que meus filhos não tenham feito o que deveriam, o glorificado completamente em seus banquetes, Deus ainda terá misericórdia deles e de mim. Então, vamos pedir seu perdão. Jó não proíbe seus filhos de terem seus costumeiros banquetes. Por que não? Porque a coisa em si era boa, como dissemos. Se Jó tivesse dito, isso é uma coisa perversa, não é bom, ou dito que por prudência seria melhor evitar, que é algo que não deve ser feito, ele não teria oferecido sacrifício, pois fazê-lo teria abusado do nome de Deus e apelado para uma cobertura ineficaz para o pecado. Ou seja, fazer propositalmente algo errado e depois pensarmos que podemos pedir perdão. Não somos ordenados a oferecer sacrifícios para que possamos permanecer no pecado e ter conforto em nossos pecados e dizer: eu posso depois fazer sacrifícios a Deus e Ele ficará satisfeito. Então Jó não sacrifica para apoiar algo mal. E ele sabe que seus filhos estão fazendo uma coisa boa e louvável quando se acolhem da maneira que fazem. Porque ele sabe disso, ele não encontra uma razão para repreender o que é bom, mas ele busca o remédio, porque se há alguma falha oculta, agrada a Deus corrigi-la. E ele diz: bem, nós temos que pedir perdão a Deus para que Ele compense nossa fraqueza de não o termos glorificado em nossa alegria e festa juntos. Assim, vemos como Jó procede, como também devemos proceder. Observemos também que, quando Jó encarregou seus filhos de se consagrarem, ele mostra a instrução que lhes dera desde a infância, isto é, adorar a Deus verdadeiramente. Se o texto dissesse simplesmente que Jó exaltou o Senhor, poderíamos dizer: ele era um homem fiel, mas não se preocupava muito com seus filhos. Isso foi o suficiente para cumprir sua obrigação com Deus, mas ele colocou o fardo sobre os ombros dos outros. Mas o texto diz o contrário: ele os encarregou de se consagrarem. Isso teria sido feito em vão e não teria sentido se eles já não tivessem sido instruídos a fazê-lo e como fazê-lo, pois deveriam andar no temor de Deus. E embora já fossem adultos e cada um tivesse sua própria casa e mesa, casados e com suas famílias, Jó ainda lhes impunha algum grau de disciplina. Essa é uma instrução muito útil, pois os pais devem orientar seus filhos de tal maneira que todos honrem a Deus. Precisamos dar atenção especial a esse ensinamento, porque vemos que é muito mal praticado hoje. Hoje, as pessoas que têm filhos querem que eles sejam instruídos nas coisas do mundo, educação, se preparar para a vida, e são zelosos quanto à formação educacional dos seus filhos. Mas você terá dificuldade em encontrar um em 100 que queira que seus filhos sejam levados a um zelo e afeição por Deus. São muito mais zelosos sobre a educação comum e crescer na vida do que pelo zelo com Deus na vida de seus filhos. Cada um pensa em sua própria conveniência, como a cultura sem Deus à sua volta. O cristão comum hoje realmente dirá: eu gostaria que meu filho fosse instruído,
que ele tenha uma boa mente e formação, que ele faça o seu próprio caminho no mundo, sendo alguém na vida, que ele fará um nome para si mesmo, que ele acumule para si mesmo, pois assim ele ganhará respeito e honra. É assim que os pais veem as coisas quando querem que seus filhos sejam instruídos quanto às coisas da vida. Mas quantos pais você encontrará que dirão simplesmente: estou contente que meu filho sirva a Deus, na certeza de que Deus o abençoará e o fará prosperar na medida do seu propósito. E embora ele possa ser pobre do ponto de vista do mundo, estou contente que Deus seja seu pai e que ele ame a Deus verdadeiramente. E Deus também recompensa os pais de acordo com o que eles dão a maior importância, pois eles pensam que fizeram algo grande quando proporcionaram uma vantagem para seus filhos no mundo em relação à posição na vida. E Deus permite que seus filhos lhes causem grandes problemas, como carrascos, os atormentando. Vemos isso, mas eles não sabem que é Deus quem os está disciplinando, e com razão. Consequentemente, precisamos prestar mais atenção ao ensinamento que o Espírito Santo nos dá no exemplo de Jó, a saber, que os pais devem manter uma visão do que é essencial para seus filhos, de tal maneira que seus filhos serão sinceramente encorajados a servirem, amarem e se gloriarem em Deus. E a circunstância também não deve ser esquecida, a saber, que embora os filhos de Jó fossem crescidos, adultos e casados, o pai ainda os mantém humildes e os exorta a pedir perdão a Deus e a purificar-se quando o ofendem. Hoje em dia, assim que as crianças fazem 12 anos, elas pensam que são homens. Você tivesse que levar a disciplina para eles 15 anos depois que eles carregam as marcas da suposta idade adulta, entre aspas, e eles se espantam. Isso é porque eles são pirralhos e não sofreram correção ou instrução no tempo certo. Isso não é novidade para ninguém. Acham que seriam injustiçados e seus direitos pisoteados se disciplinados em sua juventude ou quando adultos. O oposto disso é visto no que é dito aqui. Mas o que você espera? Os pais merecem que seus filhos não os obedeçam e se submetam a eles. Por quê? Porque o pai que deseja ser honrado deve ser honrado. Em outras palavras, ele deve mostrar por que deve ser honrado. Como um pai adquire autoridade aos olhos de seus filhos para que eles o obedeçam, e como ele os mantém admirados com ele. Por ter um comportamento de tal gravidade e dignidade que seus filhos teriam vergonha de contradizer ou falar com ele de forma impertinente, mesmo depois de adultos e casados, como os filhos de Jó. Mas se os pais não vivem com grande temor a Deus, como seus filhos os obedecerão se eles não honraram a Deus da maneira que deveriam? É por isso que seus filhos se mostram incorrigíveis e irrestritos. Os pais não obedecem a Deus, logo não são honrados. Pais que mostraram aos filhos prioridades não centradas em Deus desde que eles eram crianças. Consequentemente, pais e filhos são condenados aqui. Os pais, se forem negligentes em deixar de cuidar, de instruir seus filhos no temor de Deus. Os filhos, se não cederem à direção de seus pais. Ambos têm um bom exemplo aqui, pois a referência é para aqueles que poderiam dizer: meu pai me manteve sob controle quando eu era muito jovem, mas ainda tenho que estar sob o seu controle. Os filhos de Jó podiam falar assim, mas vemos como eles mantêm seus lares e famílias e ainda estão sob a orientação do pai. O texto não diz que eles foram contra o que ele ordenou, como acontece com os filhos de Eli em 1 Samuel 12:23, mas eles obedeceram para compartilhar dos sacrifícios que ele ofereceu por eles. Então, quando vemos isso, entendemos que esses filhos, que são na verdade rufiões barulhentos e que agem como valentões arrogantes, são condenados. Eles não têm ideia do que é a disciplina. São pequenos canalhas, mas querem imitar e se mostrar como homens de verdade. Por outro lado, vemos que aqueles que são maduros e pensam em constituir família de maneira correta, foram criados sob a orientação de seus pais e foram obedientes a eles. Quanto à prática do sacrifício, se, de acordo com a lei, uma pessoa deveria participar dos sacrifícios, ela tinha que se purificar para estar adequadamente preparada.
E mesmo que Jó não fosse, como vimos, daquele povo onde a lei de Moisés foi escrita, e pode ter vivido, como é provável, muito antes de Moisés nascer, a prática entre os fiéis, quando o sacrifício era feito, era purificar-se da impureza com que foram manchados e poluídos. E isso não foi uma invenção de homens. Não devemos pensar que os homens inventaram isso como um ato frívolo, mas Deus quis assim. Por quê? Ele queria informar aos homens que eles não eram dignos de se aproximar dele, de estar em sua presença. Quando nos aproximamos de Deus, devemos reconhecer nossa pobreza, indignidade e nos envergonhar e dizer: como ouso me apresentar diante da presença do meu Deus? Que graça encontrarei diante dele? Deus quis que os homens reconhecessem isso desde o início. E agora, embora não tenhamos essas cerimônias externas para nos purificarmos, devemos sempre estar cientes da verdade de que toda vez que vamos a Deus para oferecer nossas orações e petições, louvor e adoração, somos indignos, a menos que reconheçamos o meio pelo qual Ele nos recebe, isto é, sendo purificados pela fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele mesmo é a purificação pela qual todas as nossas faltas podem ser removidas. Queremos ser recebidos por Deus? Devemos ir a Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo somente, agradecendo-lhe a graça soberana pela qual Ele nos adquiriu por meio de seu sofrimento e morte, pois Ele é a perfeição e o cumprimento das figuras e sombras que nos foram dadas nos tempos antigos. Agora, nos curvemos diante da face do nosso gracioso Deus. Nossos bens e família estão glorificando a Deus e mostrando que Ele é nossa prioridade. Vamos pensar nisso, nos prostrar e glorificá-lo juntos neste momento. Amém, queridos? Amém.